tudo bem? Voltamos aqui ao nosso estúdio do Vozes do Magistral, com muita alegria por receber aqui conosco a Silvia Letícia Valêncio, presidente da Regional do Mato Grosso do Sul. Nova presidente, né, Silvia? Nova. Novidade aí para os associados. Isso. Silvia, seja muito bem-vinda, né? Uma alegria recebê-la num momento tão festivo também, né? Isso. De 40 anos da Anfarmag. E, assim, mais do que nunca, né, te parabenizar pelo novo cargo, mas também dizer que essa história não começou agora, né? Para quem ainda não te conhece, muita gente te conhece já aqui do setor magistral, mas para quem não te conhece, você estava me contando aí que são quantos anos? 20 anos aí mais de 20 anos, de né? história junto à Anfarmag, né? Agora como presidente. Mas fala um pouquinho de você, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no estúdio. É um prazer para mim, né? Tá inaugurando, né? O Vozes Magistral aí, né? Exatamente. Esse movimento, então que realmente seja um sucesso, né? A partir de hoje. E assim, eu já tenho quase 30 anos de formada, né? Já passei pela indústria farmacêutica, mas sempre fui uma apaixonada pela manipulação. Sim, né? sim. E já estou aí junto com a Anfarmag há mais de 20 anos, sempre mais ali como apoio. Já fui tesoureira 2 gestão, mas agora veio a hora de assumir a presidência aí lá da minha regional. Chegou o momento, né? Até porque você acompanha a história dessa regional desde o início, né? Desde o início. Conta um pouquinho pra gente como que foi lá atrás, né? Há 20 anos, porque a evolução também do setor em 20 anos, aí muita coisa mudou, né? Não Sim. só na sua região, mas no setor como um todo. Conta como que era o cenário lá atrás. Assim, a gente começou por uma necessidade lá atrás, um grupo de farmacêuticos, né? Eu trabalhava até na indústria nessa época, nem estava ligado ao setor magistral, mas um grupo de farmacêuticos, devido às exigências de legislação que começaram a surgir na época, né? Sim. Então, assim, vamos se juntar, precisamos se juntar, e resolvemos formar uma associação lá na cidade de Campo Grande, né? E aí, com a evolução dessa associação, a gente descobriu a existência da Anfarmag, que a gente nem sabia que existia, né? E aí a gente passou a ser uma sucursal, né, que naquela época tinha, então a gente passou a ser uma sucursal da Anfarmag. Sim. E aí de lá para cá eu estou sempre junto, ali caminhando como apoio, né, e ocupando aí algum cargo em algum momento. E como que foi essa relação, como que foi evoluindo essa relação, né, da sua região ali do Mato Grosso do Sul com a Anfarmag? Como eu disse, né, evoluiu muito, né, o setor mudou muito, evoluiu muito. Vocês ali regionalmente também sempre buscaram na Anfarmag um apoio, uma representatividade para o setor, mas também explorar essas ferramentas que a entidade usa aí e coloca à disposição dos associados? Eu acho que esse é o grande objetivo da Anfarmag, né? Mas a gente ainda, mesmo internamente aqui dentro, a gente fala assim, é uma pena que ainda o associado não perceba essa grandeza, né? E enxergue a Anfarmag só como sendo esse, assim, é uma associação que representa o setor magistral. Sim, falta essa comprovação prática, assim, né? Olhar um pouco também para esse lado prático é tão completo. Né? E assim, ela traz várias soluções, várias ferramentas que pode ser muito apoio, principalmente para aquele que é pequeno. Pois é. Né? Sim. Mas o pequeno também ele se envolve tanto com a rotina que a rotina engole ele. Né? E eu costumo lá no conselho, eu costumo falar assim, eu falo porque eu sou pequena, eu posso falar com propriedade. Pois é, e a grande maioria do setor, né? Como a grande maioria. Os números aqui, que estão inclusive comprovados pelo panorama setorial Anfarmag, indicam que a grande maioria do setor magistral é composta por pequenos empresários, né? Microempresários, né? Aquele empresário que equilibra os pratinhos, né? É multitarefa no dia a dia. E é difícil conciliar isso realmente, né? Por isso que ter o apoio dessas ferramentas da Anfarmag é importante, na sua opinião, né? É fundamental para o desenvolvimento. Senão nós não vamos conseguir sair desse estágio que a gente está, né, e evoluir para um estágio desejado. Sim, sim, né? sim. Se a gente não usar as ferramentas que a Anfarmag hoje disponibiliza para a gente, é caminhar sozinho. Pois é, e uma das vertentes, né, dentro desse leque de ferramentas, de soluções da Anfarmag, é a parte de treinamento, de ensino, né, que a Anfarmag coloca aí à disposição, né, dos associados e até de quem não é associado também, né, que está chegando, também está vindo se juntar ao time.
E é uma área que realmente inspira muito cuidado para você, né? Sempre inspirou, né? É importante na sua trajetória. Você sempre teve esse envolvimento aí com essa parte de educação? Conta um pouco para a gente. Na verdade, eu nunca nem tinha me percebido, nem imaginado ser professora um dia. Tá. Né? E a oportunidade veio, né, assim, de surpresa. Quando isso? Como que aconteceu? Nossa, faz tempo, hein? Eu acho que foi mais ou menos lá por volta de 2000 e pouquinho, veio essa oportunidade de trabalhar com um curso de capacitação para manipuladores. Olha só. Né? Que é uma coisa que no Brasil como um todo não temos. Sim. Né? E surgiu por conta de que eu fui convidada para dar uma disciplina de farmácia de manipulação dentro de um curso que capacitava técnico de análises em geral. Tá. Explica um pouquinho para a gente, né, a diferença desse ensino, a diferença entre o ensino técnico, né, e aquele ensino mais acadêmico mesmo, né, de formação profissional. Qual que é a diferença na prática, assim, dentro de uma estrutura de farmácia? Até para quem é cliente final, assim, qual que é a diferença nesses níveis, né, de aprendizado? Se a gente pensar tipo no nível de farmacêutico e técnico, sim. Não, a diferença aí é bem grande, sim. Porque lá, por exemplo, no curso de técnico a gente foca bem ali no que é a prática, tá. É o aprender a fazer. Tá bom. Né? Nem tanto no porquê fazer, né? Porque para o farmacêutico é o porquê e como chegar até ali no onde fazer, né? Perfeito. Então no nível ali de nível técnico a gente se prende ali no como fazer bem feito. Seguir uma receita de bolo. Sim. Bem seguida. Mas também a complexidade é grande, imagino, né? Por exemplo, você ter um profissional técnico ali na sua farmácia, você tem que acompanhar de alguma forma, né? Você como empresário, gestor da farmácia, né? É uma responsabilidade grande que inspira cuidados, né? Então a capacitação desse profissional é muito importante, né? E assim, a própria legislação, por exemplo, ela traz, né, como exigência que a gente tenha descrito tudo como fazer as atividades dentro do setor magistral, já para trazer essa segurança também, né? E também pensando que você não tem pessoas que sabem fazer. Né? Mas assim, se você tem isso bem padronizado dentro da sua farmácia, você tem isso bem descrito, você tem ferramentas de acompanhamento, isso facilita bastante. Sim. Mas nem todo mundo tem essa habilidade, né? De conseguir escrever bem aquilo, de conseguir gerenciar bem, de ter ferramentas. E aí nisso a Farmag pode dar um suporte legal. Como? Conta pra gente, assim, o que tem à disposição, né, de recursos dentro dessas soluções, desse guarda-chuva que a gente está comentando aqui da Farmag. Antes, a gente já tinha dentro da própria plataforma uma infinidade de cursos. Né? Então, vamos pensar, tinha curso tanto para farmacêutico como para técnico, e aí vamos pensar, mesmo no farmacêutico, a gente não tem farmacêuticos que têm experiência na manipulação. Tá. Né? E é um setor de uma complexidade grande, vários detalhes. Então, assim, você coloca o seu farmacêutico lá, assiste todos os cursos que tem dentro da Farmag. Pois é, isso na academia magistral, né? Para quem ainda não... Isso pensando lá na plataforma antiga ainda. Tá bom. Uhum. Mas agora, aí as pessoas ficam pensando, mas aqueles cursos estão desatualizados. Então agora a Farmag também vem com uma nova proposta, uma proposta mais moderna, né? Mais atualizada, que é a academia magistral. Que legal. Então tem desde, enfim, cursos para todos os níveis ali, né? Para todas as funções. Fala um pouquinho desse leque aí de opções ali dentro. Dentro da academia temos para todos os gostos. Pois é. Desde os profissionais técnicos, né? Farmacêuticos. Tem para farmacêutico, tem para técnico, tem para área de visitação, tem para área de gestão, tem para área de finanças. Que legal. Né? Então, porque é o todo que a farmácia precisa, né? Sim. A farmácia ela não é só técnica, né? Ela é uma empresa. Sim. Mas eu costumo dizer assim, o panorama também mostra um pouco disso, que a maior parte das farmácias elas são gerenciadas por farmacêutico. Sim. Né? Então, a gente é muito técnico e pouco gerencial. Então, pela academia também dá para você desenvolver esse lado que é tão fundamental, né, para o sucesso do seu negócio. Hoje a gente precisa abrir a cabeça aí do farmacêutico e mostrar para ele que essa parte gerencial ela é tão importante quanto a parte técnica. Pois é. Né? E para a gente desenvolver a parte técnica é muito mais fácil. E como que são esses cursos? A linguagem é acessível, né? Não é muito técnico? Fala um pouquinho dessa academia. Para o nível médio, né, que é nível ali de laboratório, nível técnico, ou para atendimento também, tem essa fala aí dentro da academia magistral,
quando o curso ele é direcionado para esse público, a linguagem também é direcionada para eles. Sim. Né? Então, eu posso ter o mesmo tema para ser trabalhado para o técnico e para o farmacêutico. São o mesmo tema, trabalhado de maneira diferente. Então, para o técnico, eu venho com essa linguagem mais simples, né? Mais ali ao alcance dele. E para o farmacêutico, não. Aí vem para uma linguagem mais técnica, né? Perfeito. Então, ela está aí preparada para todo mundo. E no nível de gestão, por exemplo, que é a grande dificuldade para o farmacêutico, Sim. até nisso a Farmag teve esse cuidado. Então, ela traz um curso numa linguagem muito mais simples. Pois é. Tem também o Gestão Descomplicada, né? Sim. Que é um projeto aí que, na verdade, já é um sucesso pelo Brasil, que é mais um recurso, né? Nessa parte aí de aprendizado, né? De treinamento também, que bom. E dentro do Gestão Descomplicada, por exemplo, a gente, às vezes, enquanto gestor de manipulação, né? Que a gente não tem essa visão administrativa... Sim. A gente não sabe os indicadores muito bem. Eu sei lá, quanto eu posso gastar com matéria-prima por mês? Então, assim, às vezes eu não tenho essa noção, eu não tenho esse conhecimento. Sim. Mas o Gestão Descomplicada traz esses indicadores de uma maneira muito simples. Muito bom. E assim, né, também citando novamente o panorama setorial, né? O setor magistral, isso a gente vê em todas as edições do Panorama, né? É um setor muito comprometido com a qualificação, né, dos seus profissionais. Lógico que é uma necessidade básica, né? Está sempre atualizado, é muita responsabilidade, são muitas atualizações, mas também há um reconhecimento, né, dos seus profissionais, um compromisso, né, na contratação também de profissionais ali com ensino superior. A gente vê dados muito consistentes, né? E conta um pouco dessa experiência sua, que você estava então começando a falar ali, né, no Mato Grosso do Sul, né, nessa parte de ensino, e o quanto isso impactou positivamente ali os negócios do pessoal que teve esses profissionais mais capacitados, enfim. Conta um pouco da sua experiência. Então, aí quando eu fui convidada, né, para trabalhar a disciplina de manipulação, que era uma disciplina tipo de 10 dias só, Sim. Né, era ali para introduzir o setor da manipulação. E eu já falei, nossa, eu já quero levar uma coisa muito prática. Então, eu queria que realmente, por mais que fosse só 10 dias, mas a pessoa ela tivesse pelo menos a noção de como que eu peso, como que eu abro uma cápsula, que é o que a gente mais faz, né? Sim. Como que eu encapsulo uma fórmula. Sim. E aí, começou a surgir dos próprios alunos, né? Nossa, devia ter alguma coisa maior para a gente entender mais sobre isso daqui. Né? Então, veio da fala do próprio aluno. E aí, conversando com a coordenação do curso, ela falou assim, o que você acha da gente montar, então, uma capacitação para esse público, né? Legal. Que é uma coisa que não tem na cidade. E aí, aí nós sentamos, aí montamos a grade, eu levei para o conselho analisar toda a grade, porque eu não queria correr o risco desse profissional pleitear depois uma responsabilidade técnica sobre uma farmácia. Sim. Ainda eu tinha que ter esse cuidado, sim, né? Sim. Que nome a gente vai dar para esse curso? Porque na legislação do trabalho não existe o técnico em manipulação. Tá. Não existe essa profissão. Sim. Então eu não podia intitular também o curso como técnico em manipulação, porque não existe. Olha só. Então, os desafios ali muitos, mas a persistência também, né? Buscar uma alternativa, uma forma de atender, né? Isso, aí eu busquei o conselho lá da minha região, né? O jurídico nos ajudou. Organizamos todas as nomenclaturas das disciplinas, a carga horária, deixamos eles ajustadinhos. E aí eu tive a felicidade de caminhar com esse curso durante 10 anos. Olha só, né? Mostrando que, enfim, não tinha só uma demanda ali pontual. Ela era algo perene. E é uma dor mesmo das farmácias e também dos profissionais, porque você falou, os próprios alunos, né? Não, peraí, a gente precisa de uma capacitação, uma base prática ali. E é uma dor ainda até hoje que você percebe? Ainda é uma dor muito grande. Sim. E aí nessa época eu tinha inclusive alunos do curso de farmácia, né, e vinham fazer o curso da capacitação em manipulação. Sim. E aí esse curso eu montei um curso realmente bem prático. Então o aluno que saía desse curso, ele podia entrar, ele sabia, na hora que ele entrava, ele sabia todas as noções básicas que precisava, ele sabia pesar, ele sabia encapsular, ele sabia fazer um creme básico. E aí, como, claro, muito próximo, né, da minha região, as pessoas começaram, se você tem um funcionário, sim, e como eu acabo lá no meu estado, eu trabalho também com consultoria na área de boas práticas de manipulação, eu conhecia muitas farmácias, inclusive o perfil da farmácia.
Olha só. Então eu indicava o aluno que eu achava que combinava com o perfil daquela farmácia. Já personalizado ali, né? Então já tinha também E aí eu fiquei assim, muito feliz. Eu tive 2 alunas que eu coloquei, né, numa farmácia. E elas ficaram, depois fizeram o curso de farmácia e hoje são farmacêuticas. Pois é. E assim, qual a importância, né? Porque isso é associativismo, né? A gente está, de novo, né? Essa palavra que está pulando aqui no estúdio. Mas é um associativismo, né? Você olhar para o setor, né? O que eu posso fazer pela minha região, né? Como contribuir e como contribuir isso nacionalmente também por meio da Anfarmag, né? Então, falar da importância também em ter esse olhar para fora, né? Não ficar só pensando também no seu negócio. O ensino, ele nutre, né, essa necessidade, concorda? Quando a gente pensa só na gente, não vai, né? Sim. Não flui. Sim. Então, eu falo assim, igual quando eu colocava uma pessoa numa farmácia, eu estava pensando na outra farmácia, eu queria o sucesso da outra farmácia, eu queria que fosse bom para a farmácia, eu queria que fosse bom para a pessoa, né? Sim, sim. Então, nessa época lá, aí todo mundo ficou meio dependente também de perguntar. Aí, quando o curso acabou, ficou todo mundo órfão. Sim. Até hoje, tipo assim, você precisa fazer um outro curso daquele. Sim. A academia magistral supre uma parte que é muito importante, que é essa parte teórica, de dar essa noção, né? Mas ainda a gente precisa caminhar, né? Eu comentei, a gente ainda precisa caminhar de ter uma parte prática. Sim, sim. E o trabalho é contínuo, né? É isso, acho que a academia chegou já para dar uma base bacana, sim, né? Mas é isso, o processo, o trabalho continua, né? Continua, não tem fim. O ensino, ele evolui, né? As necessidades evoluem, então que bom saber que as coisas estão caminhando num sentido bom, né? Positivo. Com certeza. Para o setor como um todo. E assim, né? Qual o seu sentimento frente aos 40 anos da Anfarmag, né? Porque é isso, você contribuiu e contribui muito, né? Para que nacionalmente, né, essa entidade também mantenha a sua força, a sua representatividade, a sua relevância e credibilidade, né? Então, qual que é o seu sentimento aí nesse aniversário de 40 anos, pensando na Anfarmag? E o que te motiva a seguir em frente? Agora como presidente, né? Não, o sentimento é um sentimento de orgulho, né? Sim. É muito orgulho. E a gente vê hoje a estrutura como é a Anfarmag, né? Se a gente olhar congressos anteriores, né? Como era o stand da Anfarmag, como a Anfarmag se posicionava, né? E como ela se posiciona hoje. Então, é um orgulho de ver a evolução da associação, né? Esses dias eu comentando com uma pessoa, com a minha contadora, né? E aí eu fui falar para ela do suporte que o Anfarmag dá com a parte de contabilidade. Sim, que é mais um recurso aqui, mais uma solução. Né? E aí eu falei para ela, olha, eu quero que você entre em contato com a contabilidade lá, por conta da reforma tributária. Sim. Para que você não fique em dúvida, não haja dúvida no sistema tributário, como que a Anfarmag pode te apoiar nesse sentido. Mas e aí? Aí como é que foi o papo? Vamos continuar o papo com a contadora. E aí ela foi, como que é essa associação? E aí eu fui explicar, né? Sim. Como que era estruturada a associação. E ela falou assim, nossa, é muito bem estruturada, né? Não é uma coisinha pequena e simples. Né? Eu falei, não é pequena e simples, a Anfarmag é grande. Pois é. E é o associativismo na prática, né? Não é num campo de ideias só, né? De discussões que muitas vezes que elas são muito importantes também, relevantes, mas no âmbito político, ela é também um apoio prático, né, para os farmacêuticos no dia a dia. Sim, é um apoio prático, né? Daí o exemplo da questão, por exemplo, da contabilidade, né? Exatamente, sim. Então, a gente tem, por exemplo, o WhatsApp banido. Né? Quando eu tive meu WhatsApp banido, eu recorri à Anfarmag correndo. Pois é, então, exatamente. E a base de tudo que é o ensino, né? Então, Silvia, não só nessa ocasião, mas fica aqui o agradecimento em nome da Anfarmag, a sua contribuição, porque a sua voz é mega importante, né? As vozes do magistral são feitas de voz da sua voz também, né? E esses 40 anos também são seus. Então, parabéns, muito obrigada pela contribuição e que a gente possa falar muito aqui daqui para frente também sobre os recursos, as ferramentas, novas alternativas no ensino e para o setor magistral como um todo. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, de fazer parte desse momento aí histórico para a Anfarmag, né? Exatamente, você é parte disso. Obrigada, Silvia, foi um prazer. Obrigada a você, foi um prazer. Obrigada.